Me falar que só olhar o currículo não adianta. Agora tem que olhar um tal de soft skills. Soft eu lembro daquelas balas, tinha umas balas que de soft não tinha nada, era dura, tu mordia e quebrava os dentes. O que são soft skills? O que são hard skills? O que eu devo analisar ao contratar uma pessoa e como analisar isso numa entrevista? Fique comigo que eu vou responder todas essas perguntas e ainda ajudar você a preparar a sua próxima entrevista. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, me chamo Claudio Schneider e você está na Nova Disciplina, um canal sobre negócios, empreendedorismo, liderança, gestão, tudo o que você precisa para aumentar o seu desempenho. E hoje nós vamos falar sobre hard skills e soft skills. Se você não tem muita habilidade com inglês, não tem problema, vamos falar de skills, são habilidades. E eu gosto de fazer a comparação do hard com o soft, que são termos muito falados, hard skills e soft skills. Eu gosto de comparar, para quem não entende muito inglês, imagine o computador. Você já ouviu falar em software e hardware. Perceba que o hardware está mais relacionado com a parte tangível, com a parte física da máquina. E o software é a parte intangível, é a parte que você não consegue medir, que são os programas, né, da máquina. O mesmo se dá para as habilidades. Habilidade hard, né, o hard skills, são habilidades técnicas que estão relacionados àquilo que a pessoa sabe fazer. Normalmente são funções, são relacionados a funções, como por exemplo, a pessoa fala inglês, ela tem um hard skills é saber falar inglês, outro hard skills é ter técnicas de vendas, a pessoa tem técnicas de venda, tem experiências com vendas. Então, quando nós fazemos uma análise de currículo, o currículo consegue mostrar muito os hard skills, porque você vê onde a pessoa trabalhou, quais foram as suas experiências, quais foram os cursos que a pessoa cursou, e isso são hard skills. Por isso que, na brincadeira que eu fiz aqui no início, olha, não basta mais olhar currículo, as pessoas estão falando que também tem que analisar os soft skills. Porque normalmente os hard skills você encontra no LinkedIn, os hard skills você encontra no currículo da pessoa. Agora, soft, que são soft skills? São habilidades comportamentais, são aquelas habilidades que não são tangíveis, é mais difícil você analisar um soft skills. É mais fácil você olhar para o currículo e ver a experiência, você pedir diplomas, você pedir até alguma carta de referência, onde vai mostrar uma habilidade que a pessoa já tem, que já desenvolveu. Agora, soft, que é a habilidade comportamental, é muito difícil a gente analisar. No entanto, você já deve ter ouvido aquela frase de contrate caráter e treine habilidades, justamente porque hoje o maior tesouro em uma corporação, em uma empresa, é contratar pessoas que têm habilidades comportamentais, que têm valores, que têm princípios, e você dificilmente vai fazer perguntas fechadas do tipo você fez esse curso, você aprendeu, cuja resposta seja sim ou não. Normalmente as perguntas são mais abertas. Eu quero trazer aqui, eu trouxe uma lista de cinco soft skills que são muito importantes, que você pode analisar. Claro, depende muito do negócio que você possui, mas que são soft skills importantes para serem analisados, que vão ajudar muito no desempenho da tua empresa, que você pode também buscar pessoas com esses soft skills que vão te ajudar no trabalho em equipe, que vão melhorar o desempenho da tua empresa. E esses 5 são, eu vou começar falando sobre criatividade, que a criatividade não é a capacidade de criar coisas do zero, mas é a capacidade da pessoa olhar para algo e ter uma visão diferente, enxergar uma nova possibilidade. É preciso ter criatividade, por exemplo, para lidar com problemas. Criatividade é muito importante para quem trabalha com vendas. Uma pessoa que é criativa no momento de uma negociação, ela vai captar muito rápido o que a pessoa está falando e ela vai conseguir trazer uma resposta, muitas vezes criativa, que vai conectar essa pessoa a ela ou ao produto ou ao serviço que está vendendo. Gerência é muito importante ter criatividade. Um gerente criativo, ele tem outras formas, não apenas as formas convenientes e tradicionais, de coordenar a sua equipe. Normalmente um gerente criativo faz com que a equipe saia da rotina, traga novas alternativas para animar, para motivar, para dar entusiasmo
a sua equipe. Então, a criatividade é muito importante para a gerência, criatividade é muito importante para quem trabalha diretamente, às vezes, com uma entrega de um produto ou serviço, com experiência com o cliente. Claro que, para quem trabalha em funções, em cargos mais relacionados, por exemplo, com burocracia, a criatividade não é tão importante assim, né? Talvez aqui já está mais relacionado com a disciplina, com a organização. Como que eu faço para analisar em uma entrevista, né? Mas normalmente são perguntas abertas, como por exemplo, quais foram os maiores problemas que você teve na empresa anterior e como que você conseguiu reverter essa situação. Então, quando a pessoa começa a falar sobre as soluções que ela encontrou, talvez ali você vai ver se ela foi por meios tradicionais ou se ela saiu do convencional e foi para meios diferentes, né? Então, perguntas abertas são importantes para trabalhar isso, né? Para entender melhor e analisar melhor os soft skills. Outra é a adaptabilidade. A adaptabilidade também é um soft skill muito procurado, muito importante, principalmente para quem trabalha com liderança, que é a capacidade de se adaptar a mudanças. Para quem trabalha, por exemplo, na área de tecnologia, a adaptabilidade é importante. Se a sua empresa está toda hora trazendo novos softwares, novos programas, está se desenvolvendo, sempre trazendo uma nova tecnologia, quem trabalha ali na ponta tem que ter essa capacidade de se adaptar a novos processos, a mudanças do mercado, né? Então é importante analisar também o histórico da pessoa para entender se ela sempre fez a mesma coisa ou se ela teve crises, momentos difíceis na vida dela que ela teve que se adaptar, como que ela se adaptou, se ela teve que fazer alguma mudança drástica na vida para poder se adaptar a uma nova realidade. Isso está relacionado com adaptabilidade. Inteligência emocional, essa é uma das habilidades mais procuradas e não apenas em 1 ou 2 cargos, não apenas no cargo de liderança, não apenas com gerência, mas inteligência emocional é importante para quase todos os cargos dentro de uma empresa, praticamente todos eles. E a inteligência emocional não é a capacidade de controlar as emoções, ninguém controla a emoção. Ninguém consegue controlar as emoções. A gente consegue controlar atitudes. Raiva todo mundo sente, medo todo mundo sente. Todo mundo tem alguma emoção que vai gerar um certo impulso. Agora, você vai perceber a pessoa que tem maior inteligência emocional com aquela pessoa que consegue trabalhar melhor as suas atitudes no momento que a emoção vem. Que ela consegue trabalhar melhor, por exemplo, gerenciar conflitos, né? E aqui é importante também você perguntar sobre relacionamento com chefes, com supervisores. Eu, inclusive, pergunto, dependendo, claro, do cargo, como é seu pai, como é sua mãe, você tem irmãos? Me fale um pouco sobre seus irmãos, porque aqui a gente começa a trabalhar também no íntimo da pessoa para entender o quê? O relacionamento, como ela se relaciona com as pessoas. Aqui você trabalha a emoção da pessoa. E você vai perceber como ela também, no momento de uma entrevista, consegue trabalhar os seus argumentos, consegue se virar bem. Então, inteligência emocional necessário, importante para qualquer empresa. É um soft skill muito procurado, muito importante para ser analisado. Outro soft skills aqui é a colaboração, que é a capacidade de trabalhar em equipe, trabalhar com outras pessoas, colaborar. Labor, trabalho, co-conjunto, trabalhar em conjunto. Então, aqui é importante, principalmente, claro, se você está contratando uma pessoa para trabalhar num cargo mais isolado, seja um estoquista, uma pessoa que faz mais conferência de produtos e ela trabalha num canto lá mais isolado, talvez não é tão importante assim. Mesmo assim, a colaboração é necessária porque ela vai participar de reuniões, ela está dentro de uma empresa, e uma empresa tem pessoas. Então, a colaboração é necessária para todos, mas, claro, existem cargos que trabalham dentro de um escritório com mais pessoas, que se relaciona com outras pessoas. Então, a colaboração é a capacidade de você enxergar o outro, ver o que o outro está precisando, poder colaborar, ajudar as pessoas. E como que eu sei? É importante que você também perguntar sobre
a equipe que a pessoa trabalhava, como era, né, com quem melhor se relacionava, quais eram as pessoas, qual é o tipo de pessoas que você tem mais facilidade de lidar, qual é o tipo de situação que você tem menos facilidade de lidar. É claro que normalmente as pessoas no momento da entrevista, elas tendem a falar muito mais dos seus lados positivos, é por isso que é importante você estar ligado e fazer algumas perguntas para cavocar um pouquinho mais, entender um pouco melhor como que a pessoa vai se virar ali, né? E por fim, persuasão. Persuasão é muito mais para quem trabalha na parte comercial, para quem trabalha com vendas, para quem precisa desenvolver e trabalhar melhor os seus argumentos. Então a persuasão, como que eu analiso? Perceba como a pessoa se porta, como é a postura da pessoa, como é a linguagem corporal, o tom de voz, se a pessoa fala baixo, se ela fala alto, se ela tem energia nas coisas que ela fala, se ela traz energia nos seus argumentos, se ela realmente está interessada em você, porque o interesse, né, a persuasão, ela está muito relacionada com o interesse no outro, porque ela tem uma relação de empatia. Dificilmente uma pessoa que não tem empatia vai conseguir persuadir a outra. Então a persuasão, ela está muito próxima da empatia. Então analise como a pessoa fala, qual é a postura que ela tem, se ela se comunica muito bem, se ela traz argumentos muito convenientes no momento certo, se a pessoa está ali perguntando sobre você também, se ela tem interesse em você. Então isso é muito importante para você analisar. Então esses são os 5 soft skills que eu trouxe para você, e agora, né, eu quero te ajudar também a conduzir entrevistas. Como que eu faço para conduzir uma boa entrevista? O primeiro passo para conduzir a entrevista é fazer com que a pessoa se sinta à vontade. Uma entrevista, temos que entender que nem todas as pessoas elas têm uma boa capacidade de lidar com situações de tensão. Então, tem pessoas que são mais nervosas, que vão vir um pouco mais nervosas, e você precisa deixar a pessoa mais à vontade. Se você vier com um tom muito mais de crítica, de análise, um tom mais sério, pode ser que a pessoa acaba deixando de ser quem ela é. Então deixa a pessoa mais à vontade. Chame a pessoa, cumprimente, olhe no olho, faça com que ela sente, se ela quiser tomar um copo d'água, um cafezinho, comece com algumas perguntas mais aleatórias, como você está, como você chegou até aqui, como é que estava o trânsito, como é que está o dia, questões assim mais amenas, tranquilas para se lidar, para a pessoa ir falando um pouquinho mais. E ali você já está analisando postura, você já está analisando como a pessoa enxerga a vida, se ela enxerga de uma forma mais positiva, ou se ela só se queixa do trânsito, se queixa do momento, se queixa da política. Então ali você já começa a analisar isso. Então é isso que a gente começa a trabalhar. Você vai também analisar algumas questões mais burocráticas sobre aonde a pessoa mora, né? Se tem filho, se não tem, se é casado, se não é, se vem de ônibus, se não vem, se tem filho, com quem fica o filho. É importante você analisar essas questões do dia a dia, é importante analisar quais foram os últimos empregos. Claro, pergunto por que a pessoa saiu do emprego, não saiu. Eu prefiro 1000 vezes perguntar, me fale mais sobre o trabalho que você tinha, me fale mais sobre as dificuldades que você teve. E uma pergunta que eu gosto muito de fazer é: quais foram as decisões mais difíceis que você já tomou na sua vida e por que você tomou essas decisões? Aqui você está analisando o que ela valoriza, se ela valoriza a família, se ela valoriza mais o trabalho, né? O que tem valor para essa pessoa em cima das decisões, porque valores são critérios de escolha. Então, né, para finalizar aqui, agora, né, minha sugestão para você que vai fazer uma entrevista, que separe quais são as habilidades comportamentais. Poderia citar disciplina, persistência, e cada uma delas sempre analisar através de questões abertas, de perguntas, fazer a pessoa falar mais, se comunicar melhor com você. Sempre lembrando que o entrevistador ele deve falar 20% do momento da entrevista e o candidato deve conduzir pelo menos 80% da entrevista. Deixe ele à vontade, esteja pronto para entender quem a pessoa é, para ver se ela realmente tem afinidade com o teu negócio ou não. E é muito importante aqui, não existe gente boa ou gente ruim. Existe pessoa que está mais predisposta a trabalhar com você e outras não, e tá tudo certo. O importante é, a boa entrevista, ela deve acontecer com o objetivo de fazer com que
tanto a pessoa que está sendo entrevistada quanto o entrevistador entendam naquele momento que a decisão deve ser melhor para os dois lados e que deve ser positivo. O objetivo é, a pessoa que está procurando uma entrevista, ela quer ir para um lugar que ela se sinta bem. E a empresa quer um candidato que possa se sentir bem, que possa se tornar um bom colaborador e crescer lá. Então isso tem que ter, essa afinidade precisa ter. Bom, tá aí, espero que tenha gostado desse conteúdo, aproveite, deixe o seu like aqui, faça um comentário sobre o que você achou, quais são os soft skills que têm mais importância para você, coloque aqui nos comentários, dê uma sugestão de um próximo vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!